Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre segmentação. A segmentação é uma técnica muito utilizada, é um pré-processamento quase necessário, quase sempre necessário, para se fazer uma análise de uma imagem, de um objeto. A primeira etapa, antes de eu fazer uma análise, por exemplo, do tamanho, da forma de um objeto, eu preciso segmentá-lo, que é separá-lo do contexto, separá-lo do resto da imagem. Então, ela é bastante utilizada e a gama de técnicas, a variedade de técnicas de segmentação que existe é muito grande. Seria muita pretensão eu tentar abordar todas as técnicas existentes aqui nessa aula. Então, o que nós vamos ver hoje, eu vou explicar um pouquinho para que serve a segmentação e vou abordar três técnicas particularmente interessantes, né? Simples, porém que podem ser bastante poderosas e podem resolver uma série de problemas de segmentação. Não pretendo esgotar o assunto, mas pelo menos dar uma ideia para vocês de o que é possível se fazer, quais são as técnicas, algumas das técnicas mais usadas e o que é possível fazer com elas. Então, como eu disse, a segmentação ela serve para dividir a imagem nos objetos que a compõem e para que a gente possa então fazer uma análise separada desses objetos. Normalmente ela é um pré-requisito para uma análise posterior, né? Abordagem simples são abordagens, por exemplo, onde eu busco descontinuidades, né? Eu tento descobrir onde acaba um objeto e começa outro, existe uma descontinuidade, uma borda. Técnicas de detecção de borda a gente já viu nas aulas anteriores. Então, ela pode ser uma técnica usada para segmentação. Eu posso também tentar encontrar um limiar, né, um valor de intensidade que separa, que eu consigo distinguir os objetos, porque eles têm, por exemplo, intensidades diferentes. A gente também já viu uma técnica dessa em limiarização na parte de transformações radiométricas. E a gente pode pensar também em abordagens um pouco mais complexas, como a que nós vamos ver aqui, chamada de watershed, ou linha divisora de águas. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, então a segmentação, vamos imaginar aqui uma imagem de cérebro, uma imagem de ressonância, à esquerda aqui é o cérebro todo, e aqui eu estou fazendo um zoom de um pedaço aqui da imagem, né? Então, segmentar essa imagem, por exemplo, pode ser segmentar os diferentes tecidos que a compõem. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho osso, eu tenho gordura, eu tenho substância cinzenta, substância branca, eu tenho o líquor, né? Que é essa parte mais escura. Então, eu segmentar significa eu separar. E normalmente essa segmentação, para eu apresentar essa segmentação, eu pinto as áreas, os objetos, vamos chamar diferentes, que aqui no caso são tecidos cerebrais, não são objetos, mas são, eu estou chamando cada objeto de interesse aqui é um tecido cerebral, eu pinto cada um deles com uma cor diferente. Então, normalmente o resultado de uma segmentação é isso, é uma imagem pintada, né, com algumas de cores diferentes, cada uma tentando identificar um objeto diferente. Esse aqui é um outro exemplo também de imagem de cérebro. À esquerda eu tenho uma imagem de ressonância na fatia sagital, essa vista, né, como que eu estou cortando aqui ao longo do nariz. E aqui eu tenho três objetos, que nesse caso são estruturas cerebrais, pintados aqui, né? O corpo caloso, o cerebelo, cada um está segmentado. Só chamando a atenção, então, como eu disse, o resultado da segmentação normalmente é o objeto que eu estou interessado pintado de uma cor. A gente diz que então a gente pôs um rótulo nesse objeto, né? Que depois eu mostro esse rótulo como uma cor. Rótulo em português ou label em inglês. Normalmente, então, o resultado de uma segmentação é uma imagem com labels, uma imagem com rótulos.
Então, como eu disse, a gente não vai poder ver muitas técnicas de segmentação, é uma literatura muito vasta, mas vou mostrar brevemente algumas abordagens. Uma baseada em descontinuidades, né? Uma baseada em linearização, na verdade, variações, mais de uma variação, Otsu e também adaptativa, sempre baseada nessa ideia de linearização, e uma base que a gente chama baseada em topologia, que é o watershed. Então, a primeira dessas abordagens, eu vou tentar detectar descontinuidades, porque vamos imaginar que se eu estou tentando encontrar um objeto num fundo, vamos supor, né, uma bola num fundo, uma grama, o que eu quero achar é uma descontinuidade, onde termina um objeto e começa outro. Então, normalmente eu procuro por pontos, por retas ou por bordas, que podem me dizer que naquele ponto, naquela reta, naquela borda, termina um objeto e começa outro. Essa técnica a gente já viu em filtragem. Na verdade, é exatamente isso. A gente consegue encontrar descontinuidades aplicando máscaras. Nós vimos isso, certo? Os nossos filtros, e dependendo do filtro que eu escolher, eu posso detectar descontinuidade. Lembrando os filtros de aguçamento. Filtros que tinham coeficientes positivos e negativos. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, se eu quiser detectar um ponto, eu tenho uma máscara que ela é bem com valor alto no centro e negativa nas bordas. Isso vai me fazer realçar sempre que eu tiver um ponto rodeado por numa região diferente dele, eu vou ter um valor alto. Então, esse tipo de máscara me ajuda a detectar pontos. Já esse tipo de máscara me ajuda a detectar bordas, a gente já viu isso, né? Como Sobel. Eu tenho aqui borda vertical e borda horizontal, certo? Eu posso também usar esses tipos de máscara aqui para detectar retas. Vamos ver se vocês conseguem identificar que tipo de reta essas máscaras detectam. Se eu usar H1, eu encontro retas horizontais, certo? Se eu usar H2, eu encontro uma reta nessa diagonal. Se eu usar H3, eu encontro retas verticais, e se eu usar H4, eu encontro retas a 45 graus assim. Então, se eu usar um conjunto dessas máscaras, por exemplo, essas duas máscaras para achar bordas, ou essas 4 máscaras para achar retas, eu vou ressaltar as descontinuidades na minha imagem, e essas descontinuidades podem me gerar a segmentação que eu estou interessada. Vamos ver um exemplo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem original, ela é composta de vários bloquinhos. E vamos imaginar que o meu problema de segmentação é que eu quero identificar cada um desses bloquinhos separadamente, eu quero pintá-los separadamente. Se eu aplicar, por exemplo, Sobel, aqui eu tenho as bordas verticais, aqui eu tenho as bordas horizontais, vejam. Se eu combinar as duas, eu tenho todas as bordas. Se eu olhar, eu basicamente consegui contornar quase todos os meus bloquinhos. Eu perdi aqui esse contorno, porque aqui a cor está muito parecida, né? Essa face tem praticamente a mesma cor que essa outra face aqui. Aqui também, por causa de sombra, eu perdi um pouco essas bordas aqui. Aqui também, veja, por causa da cor da mesa e desse bloco são parecidas, mas de uma certa maneira eu segmentei os meus objetos. Qual que é o problema, né? Normalmente a limitação desse método é que aquelas bordas, vocês viram, elas são descontínuas, elas não fecham, né? Elas não são obrigatoriamente contínuas. Então, normalmente, depois daquela imagem que eu obtive, vocês viram, ela não estava rotulada, ela não estava pintada cada bloquinho de uma cor. Para eu conseguir rotular os objetos, eu primeiro preciso ainda terminada a passagem da máscara, eu preciso de mais uma ou duas etapas para finalizar a segmentação. Eu tenho que tentar conectar as bordas, pontinhos que estão descontínuos,
para descobrir quais são as regiões contínuas, conexas, que a gente diz, os componentes conexos, e aí pintar esses componentes, de cada um de uma cor, que a gente chama de rotular, para daí eu dizer, esse é um objeto, aquele é outro. Então, apesar de ser muito rápido de aplicar as máscaras, o que eu consigo com elas são só as descontinuidades, ou seja, eu ressalto as bordas entre os objetos, mas eu não chego de fato a obter o objeto. Eu preciso depois de a gente chama de um pós-processamento para conseguir o objeto que eu estou interessada. A segunda conjunto de técnicas, então uma outra abordagem possível é a abordagem da linearização, que a gente também já viu na aula sobre transformações radiométricas. Vamos relembrar? A linearização ela é baseada na ideia do histograma. Ela é baseada na ideia de que eu tenho uma distribuição dos níveis de cinza e que se eu tenho, por exemplo, só eu tenho objeto e fundo na minha imagem e um histograma bimodal, eu imagino que então eu tenho, por exemplo, o fundo escuro aqui, o objeto claro, e eu posso encontrar um limiar, um valor de intensidade que eu aplico e digo, todo mundo abaixo desse limiar eu vou colocar com 0, todo mundo acima eu vou colocar com 1. Olha só, meu rótulo é esse, né? Eu estou colocando 1 no rótulo, é o rótulo do objeto que eu estou interessado. E se o histograma é assim bem comportado, eu acho esse limiar e consigo ter a segmentação que eu quero, né? O que a gente vai ver é que na prática as imagens reais não tem muito essa cara comportada. Então, às vezes, eu tenho que tentar, existem abordagens globais, mas às vezes eu tenho que tentar uma abordagem mais local e nós vamos ver a diferença entre elas. Olhando aquela mesma imagem que a gente viu, o exemplo da segmentação usando detecção de descontinuidades, vamos ver o que acontece se eu tentar usar a linearização para segmentá-la. Eu posso ficar chutando valores de threshold, mas veja, a cada valor eu posso pegar, eu nem pego objetos inteiros, eu pego faces, né? Um valor de 108, eu consigo detectar essas faces desse objeto aqui lateral, consegui detectar essas algumas faces aqui, né? Se eu vou chutando um valor mais alto, eu vou pegando outras faces. Mas veja, eu não consegui separar os blocos, né? Então, essa minha linearização para esse tipo de imagem não funciona muito bem. Então, a gente vê assim, a parte boa, a vantagem dessa técnica é que ela é muito simples de aplicar. As desvantagens são várias. Primeiro, é que é difícil encontrar o limiar ideal. Mas mesmo que eu encontre, e a gente vai ver então técnicas que nos ajudam a encontrar o limiar, ele também é uma técnica que ela não usa a informação espacial. Ela, lembra, como ela é baseada no histograma, não importa se o pixel está num canto da imagem ou no outro canto da imagem, se ele tem valor 100, ele vai para 0 ou vai para 1, independente da posição, independente dos vizinhos. E essa é uma desvantagem, porque você não leva em consideração essa continuidade de um objeto, né? Então, para resolver algum desses problemas, a gente vai ver abordagens globais que tentam ajudar a selecionar um limiar ótimo e também vamos ver abordagens locais que tentam resolver um pouco essa questão de usar a informação espacial. Então, a técnica de linearização ótima é uma técnica global e ela tenta resolver a questão de como encontrar o limiar ótimo quando eu não tenho esse caso ideal, que é uma distribuição bimodal, duas classes bem homogêneas, y e y2, e que eu acho um T facilmente que separa as duas. Quando eu tenho essas classes misturadas, né, então eu tenho que achar agora uma técnica para tentar encontrar o limiar que me dá o melhor resultado. Então, essa técnica foi proposta pelo Otso e essa técnica o que ela faz, ela tenta minimizar
a variância de intensidade intraclasse, dentro da própria classe, e maximizar a variância interclasse, entre as duas classes. Então, vamos só para entender. Classe 1 e classe 2 seria, por exemplo, o fundo e o objeto. Variância intraclasse é a variância dentro, por exemplo, do objeto. E a variância interclasse é a variância entre a classe 1 e a classe 2, entre o objeto e o fundo. É como se você imagina que você vai pegar, como se você testasse cada um dos thresholds, t igual a 0, t igual a 1, t igual até t255, e para cada threshold que você testar, você calcula como é que vai ficar a variância, o que você separou como que seria objeto e fundo, e como é que fica a variância entre a classe e interclasse. E você vai testando até que você encontra o melhor, você minimiza a variância entre a classe e maximiza a variância interclasse. Existe um erro associado, mas você está minimizando, né? Então, um resultado de Otso seria aqui. Vejam que aqui eu tenho nitidamente objetos e fundo tem um nível de cinza muito parecido. O histograma está todo concentrado e não é bimodal, né? Se eu aplicar um limiar global, eu vou ter isso, que é um resultado misturando, né? Se eu calcular o limiar global usando o Otso, aí eu consigo, de fato, essa melhor segmentação. Ela não é ideal, mas ela está bem próxima de uma boa segmentação. O Otso também ele pode ser estendido, por exemplo, para 3 classes. Então, aqui nesse caso, imagina que eu agora tenho 3 objetos aqui, né? Posso imaginar que isso aqui é um fundo, e aqui eu tenho essa cor, aqui é um objeto, essa cor é outro objeto. Então, agora ele tem 3 picos aqui, né? E aí eu estou procurando agora K1 e K2, 2 limiares. E vejo que a minha imagem final não é mais uma imagem binária, mas é uma imagem que eu tenho 3 rótulos. Um rótulo, por exemplo, 0, 1, 2, né? Eu posso 0, 100, 200, enfim. Mas então eu tenho 3 classes. Para separar 3 classes eu preciso de 2 limiares. E a ideia é parecida, né? Eu estou procurando aqui essa variância interclasse e tentando maximizar, né? Usando a média global e a média de cada um dos objetos, cada uma das classes, tá bom? E a distribuição de probabilidade aqui que tem a ver com o histograma. Bom, mas nem sempre essa abordagem global resolve, né? Às vezes eu preciso, principalmente quando eu tenho problemas de iluminação, problemas de sombra, se eu usar um limiar global, eu não vou ter bons resultados. E aí eu preciso fazer o que se chama limiarização adaptativa, que é uma abordagem local, né? Ela é adaptativa porque o limiar muda a cada lugar que eu estou analisando. Então, é como se uma técnica, né, possível da linearização adaptativa é imaginar que eu estou dividindo a minha grande imagem em quadradinhos e que em cada quadradinho eu calculo o histograma e o limiar ótimo. E à medida que eu vou varrendo a imagem, eu vou tendo então limiares diferentes. Então, o limiar se adapta à questão local. Veja que aqui eu estou justamente trazendo aquela informação espacial que eu disse que era uma limitação do método de linearização. O método de linearização global ela não leva em consideração em que região o pixel está. Já nesse caso, na linearização adaptativa ou local, eu estou olhando separadamente para cada pedacinho da imagem e estou calculando um limiar que tem a ver só com aquela região. Então,
eu estou sendo mais específica, por isso que ela é local, eu estou levando em consideração um pouco a questão espacial. Então, um pixel de valor 50 nessa região pode virar 0, porque meu limiar pode ser maior que 50, e um pixel com valor 50 nesta região pode virar 1, porque meu limiar aqui vai ser 42, por exemplo. Então, é uma linearização adaptativa e ela pode resolver problemas que a linearização global não conseguiria. Vamos ver alguns exemplos? Então, esse é um exemplo onde a linearização adaptativa é necessária, que OTSO, que é global, não funciona. Eu tenho aqui, por exemplo, um manuscrito e veja que eu tenho uma iluminação como se fosse aqui uma lâmpada, né? Então eu tenho sombra nas beiras e tal, e mais iluminado no centro. Se eu fizer um limiar por OTSO, onde eu quisesse só pegar letras separado do fundo, eu vou acabar com um negócio, uma imagem assim, né? Eu vou acabar usando essa sombra como se fosse um objeto e esse centro mais brilhante como se fosse o fundo, apesar das minhas letras. Então, não é o resultado que eu queria, eu perdi todas as letras aqui fora. Se eu usar essa ideia adaptativa, e aqui é uma técnica que se chama da média móvel, eu com uma janela de tamanho 20, eu vou andando e vou calculando a minha linearização a partir de uma média naquela região. Então, eu vou andando, eu calculo a média naquela região e tomo a decisão a partir dessa média. E aí eu linearizo e veja que eu me livro desse problema da iluminação. Aqui é um exemplo parecido, onde agora a iluminação ela está vertical, como se eu tivesse, imagina que eu estou num terraço com aquelas telhas que abrem, né, e que deixa passar frestas de luz, ou até numa persiana que deixa passar frestas de luz assim. Se eu usar um limiar por OTSO, um limiar global, eu vou ter uma linearização assim, que não é o que eu quero, não é a segmentação que eu quero. E se eu usar um limiar adaptativo, uma técnica de linearização adaptativa, também pegando uma janela, por exemplo, de tamanho 20 e usando a média móvel, eu consigo me livrar desse efeito e não levar ele em consideração e ter uma segmentação que é o que eu realmente quero, que é só as letras manuscritas. Bom, quais são as principais limitações desses métodos de linearização? Primeiro que eu tenho que escolher o threshold, certo? Se for um método comum. Aí você fala, bom, mas não precisa escolher o threshold. Vamos usar a OTSO, que escolhe um threshold ótimo, né? Baseado na variância interclasse e intraclasse. Bom, mas aí eu tenho um problema de limitação do número de classes, né? Ele é bom se eu tenho no máximo 2 objetos. Mas se eu tenho vários objetos, como aqueles bloquinhos que a gente viu, o OTSO não vai funcionar. E aí eu tenho essa ideia de, bom, vamos usar um limiar, um limiar adaptativo. O limiar adaptativo parece resolver vários problemas, mas eu tenho uma escolha de parâmetros. Naquela média móvel, eu tinha que escolher o tamanho da minha janela, que a gente viu n igual a 20, e eu tenho que escolher esse tamanho. Existe uma ponderação ali também da média, que muitas vezes se usa meio, mas esse valor pode ter que ser até alterado. Então, há que se escolher certos parâmetros para que a linearização adaptativa funcione, e nem sempre a escolha desses parâmetros é fácil. Então, essas seriam algumas das limitações de usar esse método. E o último método que a gente vai ver, então, a última abordagem, é uma abordagem que a gente diz baseada em topologia, e é chamada linha divisora de águas, ou mais comumente tratada por watershed. Esse nome é bem interessante, então eu vou explicar por que, né, o do nome e watershed é como se fossem diques que você constrói para
separar águas, imagina, em tanques, né? Então, para entender, esse slide é uma ideia só para você entender o conceito, tá? Ela é uma ferramenta que veio da morfologia matemática, que é uma área do processamento de imagem bem particular, que tem um conjunto de técnicas diferente desses que a gente está estudando. E ela faz uma analogia da imagem com uma superfície topográfica. Então, vamos tentar entender o que é isso. Imagina que eu tenho os níveis de cinza de uma imagem. A gente vai enxergar esses níveis de cinza como se fosse a altitude num mapa. Aqui eu estou vendo uma imagem 1D, então, hein? Mas imagine, se ela fosse 2D, aí eu estaria vendo uma superfície, seria no 3D. O que é isso? Então, imagina que eu estou olhando aqui uma imagem 1D, onde esses valores, esse perfil em preto aqui, são os níveis de cinza. Aqui não é histograma, tá, gente? Imagina que aqui é o eixo X. Então, aqui seria o pixel 1, aqui o pixel 2, aqui o pixel 3, aqui o pixel 4, né? Imagina que eu estou olhando uma linha de uma imagem 2D. Pixel, vamos supor que é a linha 0, e aí a coluna 1, 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3. E na coluna, por exemplo, 0, eu tenho essa intensidade aqui. Vamos dizer que aqui é 10. Então, na coluna 2 eu tenho 5, na coluna 3 eu tenho 5, na coluna 4 eu tenho 5, na coluna 6 eu tenho 9. Isso aqui, então, não é quantidade de pixels, não é histograma, é o valor da intensidade. Ao invés de eu enxergar como uma cor, um cinza claro, um cinza escuro, eu estou enxergando isso como uma altura, como uma altitude, tá bom? Esse é para você ter a intuição da técnica. E o que o watershed faz? Ele simula o processo de uma inundação. Então, você imagina que a minha imagem é um mapa, é uma superfície de um terreno. Consegue imaginar isso? Que eu tenho uma imagem, que eu estou olhando ela, que os níveis de cinza são montanhas e vales, e eu estou olhando então aquele terreno, aquele mapa. E aí, a técnica do watershed, imagina o seguinte, que eu vou fazer furos. Esse terreno assim, eu faço um furo aqui e deixo começar a inundar de água. A água começa a subir. Olha, uma água amarela subindo aqui, a água verde. Em cada furo que eu faço, a água tem uma cor diferente. A gente diz que esses furos a gente faz nos mínimos da imagem, nos pontos, nos vales, né? E essa água vai entrando. Então, veja que aqui na primeira figura, a água começou no vale verde, mais profundo, depois no amarelo. Aí, na imagem do meio, eu já comecei a inundar também esse vale azul, ciano, né? Ou esse vale rosa, pink. E aí, veja o que está acontecendo. Quando a água vai subindo e vai se encontrar, veja que aqui acabou essa montanhinha aqui, e essa água amarela vai se encontrar com a água verde. Aqui eu construo um dique, e essa é a minha linha divisora de águas. Continua o processo de inundação. Aqui eu tenho essa linha divisora de águas que, se eu tirar ela, a água verde e amarela vão misturar, e eu não quero. Quando chega aqui, olha, essa água pink, ela vai se encontrar com a verde. Eu construo o segundo dique. E aqui é a mesma coisa. Quando eu estava subindo aqui, inundando meu vale azul e meu vale rosa, chegou nesse ponto aqui, nesse platô, as águas iam se encontrar e eu construí um dique. Então, essas setas aqui estão mostrando onde eu construí meus diques, onde eu construí as minhas linhas divisoras de água. Essas linhas aqui é o resultado da minha segmentação. E cada uma dessas cores aqui seria como os meus objetos rotulados. Então, eu encontro as linhas que separam os meus objetos. Bom, eu vou explicar então um pouquinho como é que funciona esse algoritmo de watershed, né?
Então, imagina que eu estou vendo aqui os pixels com os valores em vermelho, é a minha imagem original. Então, essa imagem tem 4 pixels aqui por 6, e esses são os valores, 3, 2, 2, tá bom? Então, essa é a minha imagem. E aí, imagina que eu vou querer segmentar, e eu vou primeiro fazer o seguinte, eu tenho um mapa de custo associado. Eu vou procurar, o que eu estou procurando é o caminho de menor custo das sementes com o resto, e aí eu vou encontrar quem são os objetos associados àquelas sementes, o que seria aqueles furos da água amarela, a água, né, do exemplo anterior. Então vamos ver o que acontece. Eu começo esse mapa de custo, que tem o mesmo tamanho, então a cada pixel eu tenho um valor de custo associado e ele começa tudo com infinito. Aí eu vou escolher as sementes, então aqui eu escolhi esse 2 aqui, esse pixel é minha semente, ela vai ter custo 0. E a outra semente aqui vai ter custo 0. Então a minha pergunta é, imagina que ali no meu exemplo anterior da topografia, é como se aqui eu tivesse feito um furo, aqui eu fiz um furo, aqui vai começar a subir água, aqui vai começar a subir água, e minha pergunta é para onde essa água vai e onde é que eu vou construir o tal dique. Como é que funciona? Eu vou começar a propagar o custo para os vizinhos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou propagar o custo para os vizinhos, e o custo é igual, vou atualizar o custo do caminho, é igual o maior nível de cinza, eu chamo o máximo valor ao longo do caminho. Então, por enquanto, o caminho só tem o que vai do 7 para o 2 aqui, o máximo valor é o 7. Aqui do 2 para o 2, o máximo valor é o 2, aqui é 2, aqui é 2. Então, eu atualizei os custos desses 4 pixels, né, que estão conectados aqui na semente. A mesma coisa eu vou fazer aqui, né? Eu atualizo e fico 2, 2, 2 e 6. Aí eu vou continuar propagando. Aqui eu propago para os vizinhos, o custo deles é 2, 2, porque o máximo valor entre eles é 2, né? Até chegar aqui é 2. É a mesma coisa aqui. Aqui eu propago, veja, de novo, eu tenho custo 2, 2 aqui, mas aqui eu tenho um custo 7, porque é o máximo valor no caminho. Aqui eu propago 6, né? Aqui eu propago 8. Aqui eu propago 2. Então, eu vou tentando conectar todo mundo, chegar na semente, com o menor custo possível. Então, por que eu não fui daqui para cá? Porque aqui o custo seria 7. Então, esse cara aqui teria custo 7. 7 é o maior valor no caminho. Então, eu propaguei ele por aqui e fiquei com um custo de caminho mínimo. Eu estou procurando um algoritmo de custo de caminho mínimo, tá bom? Aqui, né? Esse 8, ele tem custo 8 porque é o valor dele. Eu poderia conectar ele ao 7 aqui? Poderia, né? Eu teria do mesmo jeito custo 8. Então, aqui, na verdade, tanto fazia. Aqui a mesma coisa. Esse 3 eu poderia estar conectado aqui, mas poderia estar conectado aqui. Há uma série de empates possíveis. Esse 2 eu conecto aqui com esse vizinho. Por que eu não conecto aqui? Porque o custo máximo vai ser 6. Aqui não. Custo mínimo, desculpa, vai ser 6, que é o valor desse custo já. Eu pego e conecto aqui, porque eu tenho um custo menor. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Eu não vou me conectar nesse, porque eu tenho um custo muito alto. O que significa esse custo muito alto? Vamos enxergar. Percebe que aqui eu tenho 6, 6, 8, parece assim, são valores muito altos, e que eu tenho uma barreira para querer conectar esse cara com esse. Parece que tem uma borda aqui. Por isso que esse meu algoritmo faz eu conectar eles assim, porque eles aqui têm todos custo mais baixo. No fundo é porque eles têm intensidade igual. Bom, o que é o resultado? Depois que eu conectei todo mundo, calculei todos os custos, o resultado, as árvores, né, que isso aqui formam, é um grafo, as árvores são as regiões segmentadas. Então, essa árvore, que são todos os pixels conectados nessa semente, forma uma região, e essa forma uma segunda região. E com isso eu tenho a minha
a minha segmentação. Então, por trás daquela ideia da inundação, a água entrando e construindo o dique, na verdade tem um algoritmo que ele é baseado em grafo, por isso que é topologia, e ele está buscando o caminho de custo mínimo de um pixel até a semente. Então, esse pixel vai estar conectado à semente onde o caminho que passa, por onde ele passa é mínimo, ou seja, onde tem menor desigualdade. Eu estou tentando conectar regiões que são parecidas. Tá bom, aqui eu vou mostrar para vocês, então, um resultado do watershed, que a gente chama de watershed clássico, e o típico problema desse watershed, que é chamado de sobresegmentação ou supersegmentação. Ele segmenta mais do que deveria. Ele quebra o objeto em muitas partes. Por que ele é chamado de watershed clássico? É o seguinte, então aqui eu tenho uma imagem, o que eu queria era tentar segmentar essas células e no fim, olha a segmentação que eu obtive. Eu até tenho as minhas células aqui, mas eu tenho muito mais pedaços, né? Outros que não são nem objetos, são partes de objeto que estão segmentadas e que não é interessante, né? Por que acontece isso? Porque aqui o cálculo das minhas sementes, e eu vou chamar de sementes, né, que são da onde começa o algoritmo, que seria aqueles furos para a água entrar, ele é automático, ele pega todos os pontos de mínimo, todos os vales, e aí ele sobresegmenta. Então, é muito comum você ouvir pessoas que não sabem usar o watershed criticarem, dizendo que o watershed é um algoritmo que não serve para nada, porque ele sobresegmenta. E eu não quero uma segmentação assim. Mas, na verdade, é porque esse seria o algoritmo mais simples, vamos dizer assim, sem nenhum ajuste dos parâmetros. Aí, sem dúvida, ele dá um resultado que não é um resultado muito útil. Mas se você souber usar e fugir do clássico e usar algumas opções mais avançadas do watershed, ele pode ter resultados muito bons. Então, esse é um exemplo que a gente chama de watershed por marcadores. Quando você define os marcadores, você controla melhor essa segmentação. Então, aqui à esquerda é a mesma imagem, só que agora eu tenho o quê? Eu tenho essas bolinhas, né, pintadas de cinza claro, são sementes que eu chamo de marcadores internos. Eles vão aonde? Bem no meio das células que eu quero segmentar. E as linhas aqui claras são meus marcadores externos. Eles meio que limitam, tá vendo que ele está entre duas células, limitando até onde essa segmentação deve chegar. Então, quando eu estabeleço onde estão os marcadores internos e marcadores externos, eu meio que defino quantos objetos vão ser segmentados e mais ou menos como eles vão ser segmentados. Então, aqui eu tenho o resultado da segmentação. Veja, eu consegui bem melhor essas minhas células, né? E cada uma dessas sementes aqui me gerou um objeto aqui. E esse é um resultado muito mais próximo do que eu esperava e útil, enquanto que aquele primeiro de supersegmentação eu não poderia usar para nada. Mas claro que para usar esse tipo de watershed por marcador, vem a questão, como é que eu coloco esses marcadores aqui? Eu não fiz à mão, eu tenho uma técnica para encontrar esses pontos, e aqui não, provavelmente eu procurei os pontos, a gente chama, usando dinâmica, pontos de extremo, são os mínimos mais relevantes, existem técnicas para eu achar esses mínimos, e como que eu achei essas linhas? Isso aqui é chamado de transformada distância. Eu procurei a linha que separa as sementes, vamos dizer assim, com a maior distância possível. Então, tudo isso é feito automático. Então, automaticamente eu marquei os mínimos, usei a transformada distância para achar esses marcadores externos, que são todas essas linhas,
E aí, quando eu rodo o algoritmo de watershed assim, agora com esses marcadores, eu tenho a segmentação que é bem próxima do que eu gostaria. Para terminar, eu vou mostrar então um exemplo aqui, já usando imagem médica, também do watershed. Essa aqui é uma imagem de CT, tomografia computadorizada, né? De um abdômen. Então, aqui o que nós estamos vendo são os pulmões, tá? E as costelas aqui em branco, tá? É o abdômen. E o que a gente está vendo é aqui um watershed por marcadores, mas aí agora as sementes, os marcadores foram colocadas pelo usuário com o mouse. Então, imagina que o usuário use um paintbrush, um software que me permite pintar a imagem. Então, ele pôs marcadores vermelho para o objeto. São alguns riscos. Vejam que são marcadores que não têm a menor necessidade de seguir a borda. Ele simplesmente pôs marcador dentro do objeto e marcador verde fora do objeto. Por isso que chama marcador interno, vermelho, marcador externo é o verde. Para dar uma ideia que a borda, eu quero achar uma borda entre essa região e essa região. E rodo o watershed e ele encontra exatamente a segmentação dos dois pulmões. Então, veja que essa não é uma segmentação simples, né? Tem vários objetos, então algo com uma linearização aqui seria muito mais complicado de ter bons resultados. O detector de bordas também ia detectar um monte de borda, mas não ia achar só o que eu quero. E aqui eu consegui. Claro, aqui eu usei marcadores colocados pelo usuário, sementes colocadas pelo usuário. Então, isso seria considerado um método semi-automático. Mas é possível também desenvolver um algoritmo para tentar achar essas regiões automaticamente, colocar os marcadores de forma automática e depois rodar o algoritmo para transformá-lo em totalmente automático e não semi-automático. Bom, quais são as principais limitações do watershed, né? Primeiro que o método clássico ele tem a supersegmentação. Então, raramente se usa ele, simplesmente coloca o watershed para rodar. Normalmente você tem que usar essa ideia de pôr marcadores, né? E o watershed por marcadores, aí ou você vai fazer ele semi-automático, o usuário tem que definir as sementes, ou você tem que criar uma forma de escolher automaticamente os marcadores, que não é simples, você tem que fazer então um pré-processamento, né? Nos dois casos, essa necessidade de pré-processamento é bem importante. Então, normalmente o watershed não é como simplesmente eu pego, aplico a máscara, eu pego, aplico o Watson. Para segmentar por watershed, eu tenho normalmente, a gente chama de um pipeline, uma sequência de passos para preparar a imagem para ficar boa para o watershed. Então, é muito comum eu ter que filtrar a imagem antes. Aí eu tiro o excesso do ruído, porque senão aparece muita borda, pequenas nuances dentro do objeto, ele vai entender que é um objeto diferente para segmentar. Então, você tem que borrar um pouco, você tem que tirar o ruído, você tem que tirar o excesso de informação da imagem. Então, estabelecer qual filtro, como filtrar, é difícil. E muitas vezes também eu não uso a imagem do jeito que ela vem. Além de filtrar, é muito comum eu usar a imagem legada, ou eu usar o gradiente da imagem, ou seja, já é uma imagem que já tem as bordas ressaltadas, para depois fazer a segmentação usando essas bordas. Então, a dificuldade, as principais limitações do watershed, ele é um algoritmo um pouco mais complexo, que obriga você a preparar melhor a imagem para que ele funcione. Mas, em compensação, ele é bastante poderoso e consegue resolver segmentações bem complicadas. Por exemplo, segmentações do cérebro e de órgãos humanos, não só simplesmente segmentação de bloquinhos ou coisas mais simples. Bom, com isso eu termino a explicação de hoje. Como eu disse, longe de ter passado por todos os métodos de segmentações que existem ainda métodos de crescimento de regiões, métodos chamados de contornos ativos ou snakes,
e muitos outros métodos com abordagens bem diferentes, alguns mais complexos, outros mais simples. Mas aqui, para a nossa disciplina, pelo menos para vocês terem uma ideia de como é que eu faço quando eu quero separar um objeto do restante da imagem, e são métodos, esses que eu apresentei, são bastante conhecidos, bem clássicos e conseguem resolver uma gama grande de problemas. Então, com isso eu termino a aula sobre segmentação e vejo vocês na próxima.